Hi guys, how are you? E aí, meu povo, como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Avante English, onde você aprende inglês de jeito divertido, de jeito bem legal. Como você viu aí no título, hoje a gente vai aprender inglês com a música Anti-Hero, da Taylor Swift. É uma música que está aí fazendo muito sucesso e aí resolvi trazer aqui pra gente analisar a letra dessa música, ver um pouquinho das palavras. Eu tava lendo aqui e vi que tem algumas palavras que eu não conhecia, apesar de que são bem simples, mas eu não sabia que eram utilizadas. Resolvi trazer aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, tá? Tem outros vídeos aqui que eu vou estar deixando nos cards pra você ver também, aprendendo inglês com outras músicas, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, e também inglês com séries e filmes. Eu sempre dou muitas dicas aqui e eu tô trazendo muitas novidades esse ano. Inclusive teve um vídeo que eu gravei no shopping, né, em inglês, o vocabulário de roupas em inglês que você pode utilizar em lojas de roupas. Eu tô trazendo muitas novidades esse ano, então se você quer aproveitar, se você quer conhecer mais, ver mais desse meu trabalho, essa minha jornada aí bilíngue, então se inscreve, tá deixando também aqui o arroba do Instagram da Avante English. Conheça também o meu curso e a minha equipe Avante English, que é o meu projeto, meu curso de inglês maravilhoso para ensinar você aí de qualquer lugar do Brasil que quer fazer seu inglês avante, que quer aprender esse idioma maravilhoso. Eu vou deixar aqui o arroba da Avante English, tem o meu também, e não se esquece de baixar o meu e-book, onde eu te dou 5 dicas para você aí que quer alavancar o seu inglês, mesmo que você estude sozinho, você que faz curso, você que é aluno da Avante também, ou você até que quer aprender um outro idioma, um segundo, terceiro idioma, qualquer outro que não seja inglês e quer melhorar essa rotina de estudos. Então eu fiz, porque eu também estudo outros idiomas, então eu fiz esse e-book com muito carinho pra você. Basta você clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário, veja aqui embaixo nas informações do vídeo, você coloca o seu nome e seu e-mail e vai receber em poucos minutos o acesso ao seu e-book lá no seu e-mail. Então aproveita esse presente maravilhoso que eu fiz pra você. E agora, sem muita enrolação, vamos lá para a música Anti-Hero da Taylor Swift. Let's go! Então o nome da música é Anti-Hero, ou seja, anti-herói. Esse prefixo anti, assim como no português, é usado no inglês, que significa contra, tudo que for contrário. E hero é herói. Então anti-hero, então anti-herói. Ela começa dizendo I have this thing where I get older. Eu tenho essa coisa, né? Thing em inglês é coisa, inclusive tem a série Stranger Things, estranhas, coisas desconhecidas, stranger, que é desconhecido. Ela fala I have this thing, eu tenho essa coisa where I get older, de ficar mais velha. Esse where é onde, mas quando ela fala assim I have this thing where I get older, ela tá falando da situação, que ela tem essa coisa de ficar mais velha, que é o fato dela ficar velha, essa situação dela ficar velha. Older, em inglês, é mais velho, tá? Old é velho e older é mais velho. Como ele é um adjetivo curto, se a gente quiser comparar, dizer mais velho, né? Por exemplo, eu sou mais velha do que você. I am older than you. Então esse ER, esse older, ele é colocado quando o adjetivo é curto. Como o adjetivo é old, só tem uma sílaba, né? O-L-D e 3 letrinhas. Então a gente coloca o E e o R para poder comparar. Então para falar mais velho, a gente fala older. But just never wiser. Então, eu tenho essa coisa de ficar mais velha, but just never, mas apenas, esse just aí vai vir como um significado de apenas. Never wiser, nunca mais sábia. Mais uma vez, um adjetivo aí que está como um comparativo, né, de superioridade. O adjetivo wise, que é sábio, e quando a gente quer comparar, falar mais sábio, a gente coloca um E e um R. Inclusive, esse é um assunto muito comum, assim, dependendo da escola que você estuda, né? Porque eu já trabalhei numa escola e tinha isso no assunto. Tem muita gente que fala que na escola é só o verbo to be. A escola realmente quer só o verbo to be, e aí nem isso, muitas vezes nem isso, os alunos estão sabendo. Mas eu sei que tem escolas também que explicam vários assuntos do inglês. Entre eles tem o superlativo, comparativo, superlativo. Então se você está estudando isso, se você está indo no nono ano, principalmente você que é nono ano, na verdade, 8º ano, né? 8º ano ou 9º ano também, se você quiser entender melhor esse assunto, comenta aqui que eu vou trazer sobre superlativos e comparativos. Eu falo assim, midnight become my afternoons. Midnight em inglês é meia-noite. Então, midnights become, então se tornam, minhas tardes, my afternoons. When my depression works the graveyard shift. When my depression, quando minha depressão
Works. Works também tem um sentido de trabalhar, né? Então, trabalha, funciona. Graveyard. Graveyard, interessante. Essa palavra eu não conhecia, mas eu conhecia a palavra grave, que significa túmulo, e a palavra yard, que significa jardim. Então, qual é aquele jardim onde ficam os túmulos, aquele lugar que tem vários túmulos ali? É o cemitério. Então, quando ela fala graveyard shift, esse shift ele quer dizer mudança, mas também pode ser turno, o momento. Diz works the graveyard shift, o turno da noite. Então, minha depressão trabalha no turno da noite. All love the people I've ghosted. Então, todas as pessoas que eu ignorei. A palavra ghost significa fantasma. Mas também é um termo muito comum, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né? Que a pessoa, o boy ou a garota, te deu um ghost. Significa aquela pessoa que, né, deu uma de fantasma, ou seja, desapareceu do nada. Ghost tem um sentido também de desaparecer, de deixar pra trás, de esquecer. Ou de ignorar também. All love the people I've ghosted. Vamos aí um assunto muito do inglês que já é assim. O present perfect é um tempo, uma coisa do passado que interfere no presente. E isso não tem no português. Inclusive, eu fiquei de trazer esse tempo verbal aqui, que ele é bem complicadinho. Então, se você já tá entrando no nível intermediário, você precisa entender. Ele até é um passo para que você saia do básico, do pré-intermediário para, de fato, o intermediário. Você fala I have, você tá falando eu tenho. I have ghosted, eu tenho ignorado. A gente pode traduzir assim para ficar melhor de entender. Mas quando você fala que você tem ignorado, é uma coisa que você começou a fazer no passado, mas que perdura no presente, que interfere de certa forma no presente. Só que aí você vai falar o I, tem sempre esse have, e o verbo vem no past participle, que é um tempo do passado aí do inglês. Só que alguns verbos regulares no past participle, eles são iguais a no simple past. Então a gente só sabe que tá no past participle por causa do contexto, ou nesse caso aí, porque tem um have antes. Porque no present perfect. É isso que eu tô falando em inglês, né? Tô falando realmente em inglês. Mas só pra você entender. Quando ela fala I have ghosted, ela quer dizer eu tenho ignorado. Mas é uma coisa que ela já vem ignorando há um tempo. Então ela vai falar I have ghosted. Eu tenho ignorado. Só que esse I have, ele vai vir contraído, então vai virar I've. Então, all of the people I've ghosted, todas as pessoas que eu tenho ignorado, stand there, permanecem, stand é permanecer, stand there, permanecem lá na sala. Stand there in the room, né? Permanece lá na sala. Room também pode significar cômodo. Então pode ser cômodo, sala. Então stand there e permanecem lá. Né? A tradução que é paradas no meio do cômodo. I should not. Should é deveria, é um verbo modal. I should not. Eu não deveria be left. Ser deixada. Left em inglês é deixar ou ser deixado, né? Quando você fala be left, ser deixada. Left é o passado do verbo to leave, que é deixar. Quando você fala no passado, fica left. Então, eu não deveria ser deixada to my own devices. Own quer dizer algo próprio, né? Quando você fala my own house, própria casa, your own car, seu próprio carro. E esse devices são dispositivos. Só que aí você fica pensando, eu não deveria ser deixada nos meus próprios dispositivos. Só quer dizer que ela não deveria ser deixada nas próprias condições dela, né? Então, devices são dispositivos, mas também são, digamos, funções, né? A gente pode determinar assim, devices. I should not be left to my own devices. Eu não deveria ser deixada sozinha, né, nas minhas condições. They come with prices and vices. They come, eles vêm, with prices, com preços, and vices, em vícios. I end up in crisis. Esse end up, end em inglês é finalizar. Mas quando a gente tem um phrasal verb, o phrasal verb é um verbo seguido de uma preposição. Phrasal verb, eu fiz até um vídeo, vou deixar aqui um card com vídeo sobre phrasal verbs. Eu dei vários exemplos de phrasal verbs. Então esse end up, o end é o verbo e o up é a preposição. Então end é finalizar, mas quando a gente coloca a preposição end up, a gente dá uma ideia de terminar, a gente dá uma ênfase assim, né, na finalização. Então quando ela diz I end up in crisis, eu acabo, né, eu termino ficando, né, entrando em crises. Tale as old as time. Tale é uma história, tá? Pode ser um conto. As old as, quando a gente tem um comparativo de igualdade, ou seja, quando a gente vai dizer tanto quanto em inglês, a gente tem essa formação. A gente tem o as, é um as com essa só, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem entendeu, entendeu a referência. Só não é com dois não, porque fica outra palavrinha em inglês. Então a gente coloca o as, coloca o adjetivo, que a gente quer dizer o tanto quanto é, né, quer enfatizar, depois outro as. Então esse as, tananã, as é tanto quanto. As old as, tão velho quanto. Old as time, então história tão velha quanto o tempo.
tão antiga quanto o tempo. I wake up screaming, eu acordo, wake up é acordar. Screaming from dreaming, screaming from dreaming, gritando depois de sonhar ou gritando por sonhar. Esse screaming ele tá com esse ing porque ele fala de uma ação contínua. Então, eu acordo gritando, a gente vai traduzir assim, uma coisa que tá acontecendo naquele momento, ou que ela quer enfatizar assim, né, uma continuidade, uma coisa que tá acontecendo frequentemente. I wake up screaming. Então, eu acordo gritando e esse ing é o present continuous. Tem um vídeo aqui também para você entender esse tempo verbal, quando a gente quer falar de uma ação que tá acontecendo com frequência. From dreaming, por sonhar ou por estar sonhando, né? One day I will watch as you're leaving. Um dia, one day I will watch. I will, aí tá contraído. Esse I'll é I will, eu irei, é o futuro. Eu irei assistir, watch, né? Assistir ou ver. As you're leaving. Esse as é por enquanto. Aí esse as sozinho dá a ideia de por enquanto. As you're leaving. Essa expressão as you're leaving eu já vi em outra música, né? One day I was watching as you're leaving. Lembra, eu vou botar aqui no vídeo. Dry as you're leaving. Então, as lágrimas vão cair enquanto você deixa, enquanto você sai. As you're leaving, logo quando eu li, eu lembrei dessa música. Mais uma vez, esse ing com a ideia de algo que está acontecendo com frequência, né? Eu estou assistindo enquanto você está deixando, né? Eu vou assistir enquanto você está deixando, enquanto você vai indo embora. Because you got tired of my scheming. Esse cause é because, que significa porque. Tá respondendo, tá dando a razão. Because you got tired ou cause you got tired, porque você ficou cansado, né? Tired é cansado ou cansada. Of my scheming. Scheming é intrigas, tramas. Então você ficou cansado das minhas tramas. For the last time. Pela última vez. Daí vem o refrão tão famoso. O refrão que ela diz assim: It's me, hi, sou eu, olá. I'm the problem. Eu sou o problema. It's me. Sou eu. At tea time, everybody agrees. Esse tea time que eu não conhecia, que significa hora do chá. Tea é chá em inglês. Time é tempo, hora. Então, tea time é a hora do chá. Então, at tea time, então na hora do chá, everybody agrees. Todo mundo concorda. Agree em inglês é concordar. Esse at, ele está sendo usado porque a gente está falando de hora, de tempo. Então, a preposição que a gente usa quando a gente fala de tempo é o at. Então, por exemplo, às 5h30, at 5:30. O AM, se for de dia, né, antes do meio-dia, então manhã. E se for PM, é depois do meio-dia. Ou de noite também. Então a gente usa AM para manhã e PM para afternoons e para noites. E quando a gente também vai falar horários, por exemplo, midnight, middays, a gente também usa o at. Então, meia-noite, at midnight, ao meio-dia, at midday. No caso, como tea time, ela está se referindo a um momento específico, a uma hora específica, ela vai usar o at. Então, at tea time. Então, na hora do chá, everybody agrees. Todo mundo concorda. I will stare. Will é eu irei. Uma vez, I will, que está contraído, fica I will. E stare é encarar. Quando você está encarando algo, você fala, né? Stare. I will stare directly at the sun. Então, eu estarei encarando, né? Estarei olhando diretamente at the sun, para o sol. But never in the mirror. Mas nunca no mirror, que é espelho. It must be exhausting. Isso deve ser exaustivo, cansativo. Esse must, em inglês, é um verbo modal também. Então, tem dois verbos modais aqui. Tem o should e tem também o must. Então, esse must, ele significa uma probabilidade. A gente usa como probabilidade. Deve, né? Deve ser. E must be. Então, isso deve ser exhausting. Exaustivo. Essa palavra é linda de falar, né? Eu gosto de falar ela. Exhausting. Exhausting. Must be exhausting, isso deve ser exaustivo. Always rooting for the anti-hero. Sempre torcendo para o anti-herói. E novamente, tale as old as time. É uma história tão antiga quanto o tempo. Segunda parte, ela diz:
Sometimes I feel, às vezes eu sinto, like everybody, como se, né? Like é tipo ou de uma maneira, como se todos, it's a sexy baby, como se todo mundo fosse, né? Sinto que todo mundo é um sexy baby, ou seja, uma pessoa atraente, um sexy baby. And I am the monster on the hill. E eu sou o monstro na montanha. Hill é montanha, né? Too big to hang out. Então, tão grande para poder sair, né? Grande demais. Too big. Ela pode estar falando aqui do corpo, do tamanho dela, já que ela é alta, né? Enfim. E hangout é passear. Então, grande demais para sair, né? Para passear. Slowly lurching. Lentamente cambaleando. Então, slowly é lentamente. E lurching significa cambaleando. Toward your favorite city. Toward é quando você está indo em direção a algo. Então, em direção ou até your favorite city. Sua cidade favorita. Piercer through. Pierced é uma palavra que, se eu te der assim, vou te dar 5 segundos para você dizer com que palavra parece essa palavra aí, pierced. 5 segundos. Se você falou piercing, exatamente. Piercing vem de perfurar. Quando você coloca piercing, você faz uma perfuração, né? Então, piercing na orelha, você perfura o nariz, enfim. Então, pierce é perfurar. Então, pierced é perfurado. Esse ED do inglês, ele dá uma ideia não só de passado, né? Uma coisa que aconteceu no passado, como também de um adjetivo. Então, pierced, perfurado. Então, perfurado pelo coração. Ou a gente pode traduzir como coração perfurado. But never killed. Mas nunca morto. Kill é matar, mas quando você fala killed é algo que foi morto, foi, né, matado, digamos assim. Então ela usou esse killed para falar, para dar a ideia de morto. Did you hear my cover narcissism? Esse did you, ele é uma pergunta, apesar de não ter aqui, né, uma interrogação, tem lá no finalzinho da letra, mas quando a gente vai fazer uma pergunta sobre algo que foi feito, que alguém fez no passado, por exemplo, você estudou, a gente usa esse did na frente. Então, did you study? Você estudou. Did you hear? Você ouviu. My cover narcissism. Interessante que toda palavra que termina com esse ISM no inglês, a gente fala com esse som. Ism. Did you hear my covert? Você ouviu meu covert narcissism, narcisismo encoberto. Para quem não sabe o que é narcisismo, eu vou estar deixando aí uma definição prontinha na hora da edição. Então, lightly disguised. Então, lightly é levemente. Light tem a ver com leve. Light também é luz, tá? Mas tem a ver com leve. Então, lightly, levemente. Tudo que tem esse li dá uma ideia de mente. Lightly, levemente. Strongly, fortemente. Strong é forte. Strongly, fortemente. Então, lightly disguised, que é disfarçado, as altruism. Outra palavra que termina com ISM. Então, um pouco disfarçado, levemente disfarçado de altruísmo. Bem forte aqui. Você ouviu um narcisismo encoberto e um pouco disfarçado de altruísmo, gente. Forte essa letra. Wow. Like some kind of congressman. Como se fosse kind of. Kind of, tipo de. Eu falei até sobre isso na música da Miley Cyrus, Flowers, que ela começa falando kind. Kind é tipo. Kind of, tipo de. E congressman é congressista. Então, como se fosse um congressista. No final ela fala, I have this dream, my daughter-in-law. Eu tenho esse sonho em que minha filha na lei. Como assim? Daughter-in-law significa nora. Existem vários membros da família que tem essa terminação in-law. Então, mother é mãe, já mother-in-law é sogra. Father-in-law é sogro. Daughter-in-law já é a sua filha na lei. Que tem law é porque é na lei, ou seja, virou seu parente porque você casou, então é na lei. Então, daughter-in-law é a nora. Kills me for money. Que sinistro. Eu tenho esse sonho que a minha nora kills me mata por dinheiro. She thinks I left them in the will. Ela acha que eu os citarei. She think I left them. Eu irei deixar eles, né? Falar sobre eles, no caso, quando você faz um testamento, você está falando ali, você está deixando algo, né? Aquele documento que quando a pessoa ela falece, ela deixa um documento, claro, né? Que ela faz antes de falecer, mostrando para quem ela vai deixar os bens dela. In the will. Já esse will aí, já tem a tradução de testamento. Então a palavra will pode ser usada como um verbo, também pode ter a tradução de vontade, my will, minha vontade, e aqui testamento, porque de certa forma o testamento é aquilo que você quer que aconteça depois que você falece.
The family gathers. Gather é juntar, se reunir. A família se reúne around, então se reúne, né, em volta, todo mundo junto. And reads it, e lê isso, né, no caso, lê o testamento. And someone screams out, e alguém grita forte, grita alto. Esse out é para dar ênfase, né? Porque é para fora, então grita muito forte, grita para fora. She's laughing up. Ela está rindo at us. Ela está rindo de nós. From hell, do inferno. Que sinistro, né? Agora eu quero saber, você já conhecia a letra dessa música? O que é que você achou? Você achou um pouco complicada de entender? Achou de boa? Conseguiu entender as palavras novas aí, né? Eu, particularmente, gostei dessas palavras que eu nunca tinha visto, né? Apesar de serem simples, como tea time, que hora do chá, mas nunca tinha parado pra falar, até porque a gente não fala tea time aqui no Brasil, hora do chá, né? Então, o inglês é muito isso. O vocabulário que você aprende é de acordo com o uso. Então, se você quer aprender mais vocabulário, você precisa praticar mais. Porém, você só vai praticar se você souber aquela palavra. Então, leia bastante textos e, se você não gosta muito de textos, faça como eu, que tinha o costume de ficar lendo a letra das músicas, que aí você vai aprender bastante palavras, e aí você vai usando no seu dia a dia, escrevendo frases, exercitando, e com o tempo você vai ver que essa palavra já não vai ser tão nova assim pra você, e você vai estar usando com mais frequência. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa a sua sugestão de música aqui pra eu trazer mais. Não se esquece de baixar o meu e-book Inglês Como Ir Avante pra você estudar e fazer o seu inglês avançar ainda mais. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Kisses and bye bye!